Fala, família Barrados! Hoje eu assumo interinamente o time do Barrados no Cartola. O João volta no próximo vídeo. Vamos começar vendo a nossa pontuação na rodada passada. Tá aí na tela, fizemos 53,50. Ficamos na média e de patrimônio agora temos 118,6 cartoletas. Podemos evoluir na terceira rodada e eu vou implementar meu estilo de jogo para que isso aconteça. E mais um detalhe que eu estava esquecendo. Mais um detalhe. Vamos juntos construir a nossa vitória. Nosso resultado. Somos fortes, todos juntos. Então, editor, roda a vinheta! Santos e Juventude. O Santos é franco favorito nesse jogo. Então eu nem separei ninguém, não. Eu coloquei foi o time todo do Santos como boa dica e vamos ver agora a explicação para isso. Começando pelo goleiro. O João Vitor custa apenas 4,72 cartoletas. Baratinho. E só precisa de 1,60 para valorizar. É uma boa opção que não deve levar gol. O Juventude é bem mais fraco que o time do Santos. Partindo aí para a zaga, temos o Luan Pérez e o Luiz Felipe, baratinhos também. O Luan 4,14 e o Luiz 3,72 cartoletas. O Luan precisa fazer apenas um ponto para valorizar e o Luiz Felipe apenas 1,40. Duas boas dicas se você quer ganhar cartoletas. Na lateral, Felipe, Jonathan e Pará. O Felipe custa 6,79 cartoletas e precisa de apenas 1,90 pontos para valorizar. Já o Pará custa apenas 1,64 cartoletas. Tá quase de graça. E só precisa de 0,30 ponto para valorizar. Então, é uma baita dica colocar o Pará se você quer ganhar cartoleta. Barato e precisa de pouquíssimo ponto aí para valorizar o Pará. Já no meio de campo, Jean Mota e Alisson. O Jean é uma opção um pouco mais cara, 10,96 cartoletas. Aí já é para um time que tem um pouco mais de cartoleta sobrando. Mas a valorização dele vem a partir de 3,80. Então é bem baixa, vale a pena investir no Jean Mota. O Alisson custa apenas 2,92 cartoletas e precisa de apenas 0,90 para valorizar. É quase nada. Então vale muito a pena também investir no Alisson nessa rodada. E no ataque, aí temos Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Qualquer um dos três é boa opção nessa rodada. O Marinho é a opção mais cara, então você vai precisar investir mais cartoletas. Se não tiver sobrando, vamos ter opções aí em outros times mais baratas. Mas o Marinho custa 18,16 cartoletas e precisa de 5,30 para valorizar. Então, o Marinho é uma opção mais cara, mas o retorno é quase certo. Já o Marcos Guilherme é uma opção aí de 5,44 cartoletas que só precisa de 2,10 para valorizar. E o Caio Jorge custa 8,44 e precisa de 3,30 para valorizar. O técnico Fernando Diniz também acredito que seja uma boa aposta nessa rodada. O time do Santos inteiro pode ir bem e aí o Fernando Diniz vai bem junto. É um pouco caro, custa 9,88 cartoletas. Vamos ter opções mais baratas mais para frente, mas só precisa de 3,10 para valorizar. Então, pensando em valorização, pode ser uma opção interessante. Para você que tem cartoleta sobrando, o Marinho é uma grande opção.
é caro, mas o retorno é quase certo. E para você que não tem muita cartoleta sobrando, o Marcos Guilherme é uma opção mais barata que quase certamente vai dar retorno nessa rodada. Então, qualquer um dos dois é boa opção. Já do Juventude, eu não separei ninguém, não vejo aí ninguém com potencial de fazer uma boa pontuação nessa rodada. Então, não separei ninguém e vamos para o próximo jogo. Palmeiras e Corinthians, um clássico. O Palmeiras acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, um vexame, e o Corinthians também não fez muito diferente, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Eu separei alguns jogadores que podem ser interessantes para essa rodada do Cartola, começando aí pelos jogadores do Palmeiras. Editor, põe na tela. Começo aí pela lateral. O Vitor Luiz pode ser uma boa opção, é barato para você aí que tem poucas cartoletas e ele precisa fazer poucos pontos para valorizar. Fazendo 1.30 ele já valoriza. É uma opção interessante para quem não tem muita cartoleta ou quem quer ganhar cartoleta. No meio eu separei aí 4 nomes: Rafael Veiga, Gabriel Menino, Scarpa e Patrick de Paula. O Veiga é um pouquinho mais caro, 9,94, mas para você que quer ganhar cartoleta, é uma boa opção. Ele só precisa fazer 2,80 para valorizar. O Menino precisa fazer um pouco mais, eu acho uma opção interessante, pensando menos aí em cartoletas. O Scarpa, 10 cartoletas, mas a valorização também é baixa, 3,30, ele já está valorizando 3,30 pontos, então é uma opção interessante. E o Patrick de Paula, baratinho para você que não tem cartoleta, uma opção bem barata, 3,77, e se ele fizer pelo menos 1,40, ele já está valorizando. É uma grande dica para quem não tem muita cartoleta ou quer ganhar cartoleta, ele que geralmente cresce jogando clássicos. No ataque, as 3 opções do ataque do Palmeiras são interessantes: Luiz Adriano, Wesley e Rony. Se você quer ganhar cartoleta, esses 3 podem fazer isso pelo seu time. A zaga do Corinthians é bem frágil. O Luiz Adriano precisa de 3,60 para valorizar. Wesley, 8,53, precisa de 3,90 para valorizar. E o Rony, de 2,90. Dessas 3 opções, eu acredito que a melhor seja o Rony. Precisa de menos pontos para valorizar e é um cara que está sempre ali, chegando forte no ataque, chegando firme e pode dar trabalho para a zaga do Coringão. Eu acho que o treinador do Palmeiras também é uma boa opção. O Abel Ferreira está 9,88, mas só precisa de 3,10 para valorizar. Se você não tem muitas cartoletas, mais para frente vamos ter mais opções aí de treinadores um pouco mais baratos. Do lado do Corinthians não temos muitas dicas para dar, mas eu separei um nome aí que é barato e pode ajudar o seu time, mas eu acho complicado, hein? É uma aposta arriscada. Editor, põe na tela. Separei aí o Gustavo Mosquito. Ele custa 5,36 cartoletas e precisa só de 1,50 para valorizar. Se você quer arriscar, eu arriscaria no Mosquito. É um cara que está sempre indo para o ataque, buscando o gol, mas é uma aposta arriscada. Então, para você que precisa de cartoletas, o Palmeiras é uma boa nessa rodada. Tem muitos jogadores que precisam de poucos pontos para valorizar. Jogo complicado. Qualquer aposta nesse jogo é de risco. Mas mesmo assim, eu separei algumas dicas aí para vocês. Começando pelo time do Galo. Editor, põe na tela. Na zaga, eu separei aí o Igor Rabelo. É um zagueiro que sobe muito
para o ataque e pode fazer um golzinho aí de cabeça. Custa baratinho, 3,21. É uma ótima opção para você que não tem muita cartoleta. E se ele fizer pelo menos 1,80, ele já vai valorizar. Na lateral, temos o Guilherme Arana. Esse aí joga demais e não tá tão caro. 8,98 cartoletas, precisa de 4,50 para valorizar. O Arana sempre é uma grande opção. No meio de campo temos o Nacho Fernandes, jogadoraço, custa 11,57. Aí o investimento já é um pouquinho maior, mas pode valer a pena. Ele precisa de 3,80 para valorizar. E no ataque temos que ter o Hulk. O Hulk vive uma fase demolidora, tá fazendo gol pra caramba. Custa 21,19 cartoletas. É uma aposta caríssima. Para você que não tem cartoletas, vamos ter opções mais baratas em outros times, mas o Hulk com certeza é uma boa opção para você que tem cartoleta para investir nele e precisa aí de 5,80 o Hulk para valorizar. Então é uma boa opção, mas é bastante caro o preço do Hulk. Do lado do São Paulo, separei também aí mais 4 jogadores que podem ir bem nesse jogo, então põe na tela, editor. Começando no gol, Thiago Volpi é um gigante, um goleiraço, é caro, custa 19,3 cartoletas, é uma opção cara, mas precisa apenas de 3,50 pontos aí para valorizar. O Volpi com certeza vai ter trabalho nesse jogo, o Atlético vai atacar muito, o Volpi pode sair como um mito ou como um fracasso. É uma aposta de alto risco, mas está aí a aposta no Volpi. Na zaga eu escolhi o Miranda, aí como uma boa dica, custa 10,89 cartoletas e só precisa de 2,60 pontos aí para valorizar. Na lateral, fui de Reinaldo como dica, Reinaldo que custa 13,26 cartoletas e precisa de 3,30 pontos para valorizar. É uma aposta de alto risco o Reinaldo, já que o Atlético deve partir para cima. E no ataque, eu escolhi o Luciano, é um cara que já mostrou o seu potencial e pode brilhar nesse jogo, custa 10,65 cartoletas e precisa de 3,80 para valorizar. Os jogadores do São Paulo nessa rodada são para times que já tenham bastante cartoletas. Os preços estão bem salgados. Os do Atlético Mineiro têm alguns mais baratos que dá para investir. Agora vamos para o próximo jogo. Jogando em casa, eu acredito que o Grêmio é favorito. Separei mais jogadores do Grêmio aí como dica. Então, editor, põe na tela. Começando pelo goleiro, uma boa opção e barata o Breno, 5,57 cartoletas, tá barato. E só precisa de 4,20 para valorizar, 4,20 para valorizar. Na lateral, temos o Rafinha, mas é uma opção bem arriscada porque precisa de muitos pontos para valorizar e custa caro. Ele custa 16 cartoletas, tem que fazer 12 pontos para valorizar. É uma dica para times que estão buscando aí apenas pontuar bem, já que a pontuação para valorizar está bem alta. Na zaga temos Pedro Jeromel, mito Jeromel, sempre aí brilhando com a camisa do Grêmio, custa 9,40 cartoletas e para valorizar precisa de 7,90. Então é mais uma opção de risco para você que busca valorização nessa rodada. No meio, Jean-Pierre, custa 6,96. É uma opção mais barata aí no time do Grêmio e precisa de 4,60 para valorizar. É uma boa opção, tá bem barato o Jean e precisa de poucos pontos
para valorizar. No ataque, Ferreirinha custa 11 cartoletas, precisa fazer 8,20. É mais uma aposta de risco que seja boa aí para times que buscam apenas pontuar bem. A valorização já é um pouquinho mais arriscada nessa rodada aí para o Ferreirinha. Separei também o Diego Souza, custa 19 cartoletas, mais uma opção cara no time do Grêmio, mas que só precisa de 4,20 pontos para valorizar. E o treinador, o Thiago Nunes, também acho uma boa opção, custa 6,62 cartoletas, barato e precisa de 3,50 pontos para valorizar. Para você que busca valorização, cuidado com essas opções aí do Grêmio, a maioria são para quem quer pontuar bem. Para quem quer ganhar cartoleta, tá complicado investir na maioria, mas tem alguns aí que dá para investir. Pense bem antes de escalar os jogadores do Grêmio se você quer ganhar cartoleta. Do Atlético Paranaense, separei 2 nomes apenas, vamos ver agora. Primeiro nome é o atacante Renato Kaiser. Ele custa 8,27 cartoletas e precisa fazer apenas 2,20 pontos para valorizar. Então, é uma boa opção. E o Vitinho, mais barato ainda, 5,15 cartoletas que ele custa e só precisa de 1,20 para valorizar. Ele que é um atacante que vai para cima dos zagueiros, pode aí dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol. Eu apostaria mais no time do Grêmio, escolhendo bem as opções que podem valorizar. O Atlético Paranaense não tem muitas boas opções nessa rodada. Vamos aí para o próximo jogo. Flamengo contra América Mineiro. O Flamengo tem desfalques, mas mesmo assim é muito superior ao time do América Mineiro. Então eu apostei mais em jogadores do Flamengo aí para dar dicas. Então vamos às dicas aí de jogadores do Flamengo que podem ir bem nessa rodada. Editor, coloca na tela aí, meu filho. Começando pelo goleiro, Diego Alves, caraço, caro pra caraca, 16,71 cartoletas. Temos opções mais baratas aí nas dicas, mas ele só precisa de 6,80 para valorizar. Então, para você que busca valorização, pode ser que o Diego seja uma boa. Vai ser pouco exigido, não deve tomar gols e geralmente faz boas defesas o Diego Alves. Na zaga, Rodrigo Caio e William Arão. O Rodrigo Caio que se machucou na seleção, não sei se está 100% aí para esse jogo, mas se for jogar é uma boa opção, é um zagueiraço, o zagueiro de condomínio Rodrigo Caio. Ele custa 10,79 cartoletas, tá caro, e precisa de 5,50 para valorizar. Aí eu acho que ele consegue sim chegar a esses 5,50, mas é uma opção de risco, porque ele vem dessa lesão aí, não sei como está a condição do Rodrigo Caio para esse jogo. O Arão custa 11,7 e para valorizar precisa de 4,30 pontos. O Arão sobe muito para o ataque, pode conseguir um gol aí de cabeça em um escanteio ou até mesmo dar uma assistência. É uma boa opção para esse jogo aí contra o América Mineiro. Na lateral temos o Felipe Luiz. Esse aí vai estar na maioria dos times dos cartoleiros. Tá custando baratinho, 5,36 cartoletas custa o Felipe Luiz. E precisa só de 2,50 pontos para valorizar. Então é uma grandíssima opção aí o Felipe Luiz nessa rodada. No ataque coloquei Bruno Henrique e Pedro como dicas. O Bruno Henrique custa caro, é para times aí que buscam pontuar bem, mas não se preocupam tanto com a valorização, se bem que a valorização dele está em 7,80. Se ele fizer um golzinho, já deve valorizar aí no cartola. O Pedro é artilheiro nato, tem o faro de gol, custa 12,67 cartoletas e só precisa fazer 4,80 para valorizar. É uma dica até melhor do que o Bruno Henrique.
o Pedro é uma grande opção para essa rodada. Do América Mineiro não tem muito o que destacar, separei um jogadorzinho só para colocar aí alguém do América, então editor, bota aí na tela o Ademir, que custa baratinho. O Ademir custa 5,99 e precisa só de 1,80 para valorizar. Você pode apostar no Ademir se tiver muita fé que a zaga do Flamengo vai voltar a falhar, como falhou em vários jogos aí recentes a zaga do Mengão. O Ademir é uma opção de risco. Então, os jogadores do Mengão são boas opções para você que busca valorização. Apesar do preço meio salgado, são boas opções. Eu não coloquei o Gerson aí porque ele apareceu para mim como dúvida, mas se ele for jogar é uma grande opção também. E o treinador do Flamengo deve ser o Maurício de Souza, não o Rogério Ceni, que está com Covid. Então, o Maurício também é uma boa opção e deve ser baratinho aí no Cartola. Já do outro lado, temos o time do América Mineiro, que não tem muitas boas opções, só o Ademir mesmo, e mesmo assim é uma opção de risco. Mas fica a dica aí do Ademir para você que é aventureiro. E vamos para mais um jogo, vamos para o próximo jogo. Depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, o RB vai entrar cheio de vontade nesse jogo do Campeonato Brasileiro. E eu separei algumas dicas do RB para vocês. Editor, põe na tela. Começando na zaga com o Léo Ortiz, custa 7,9 cartoletas e precisa apenas fazer 1,70 pontos para valorizar. Então, é uma boa opção o Léo Ortiz. No meio de campo, claro, não pode faltar Claudinho. Claudinho tá caro, Claudinho. Que isso? Seja mais humilde. 14,69 cartoletas o Claudinho. E precisa de 9,20 para valorizar. Tá enjoado, hein, Claudinho? Pelo amor de Deus. Mas, se você busca apenas pontuar bem, o Claudinho é uma grande opção e ele pode sim chegar a esse 9,20 pontos aí e valorizar também. O Lucas Evangelista é uma boa opção também, 15,75 cartoletas, tá carinho, hein? Mas só precisa de 3,20 para valorizar. Tá mais em conta aí a valorização dele do que do Claudinho, mas o Claudinho joga muito mais. O Lucas é uma aposta cara para você que quer se aventurar. Pode dar certo. E no ataque, fechamos aí o ataque completo, como dica, Arthur, Elinho e Ítalo. O Arthur custa 13,80. Desumilde o Arthur, tá caro pra cacete e precisa de 5,40 para valorizar. Já o Elinho custa 13,92 e precisa só de 1,80 para valorizar. Tá melhor aí que o Arthur nesse quesito aí de valorização. E o Ítalo, 13,39. Tá caro esse ataque do Bragantino, hein? Pelo amor de Deus. O Ítalo precisa de 3,70 para valorizar. Dá para buscar esses 3,70 aí para cima do Flusão, o Ítalo. Dessas opções, eu iria de Elinho. É a opção aí que precisa de menos pontos, pensando em valorização. O Elinho é uma boa opção. E do lado do Flusão queridão, eu separei 4 nomes de peso. E agora vamos conferir. Começando com o Nenê. Nenê, 14,69 cartoletas. Tá caro, tá caro. E precisa de 9,20 para valorizar. Tem que ser muito tricolor para escalar o Nenê. Tô brincando. É uma boa dica porque o Nenê cobra faltas com maestria. Mostrou isso no jogo contra o próprio RB na Copa do Brasil. Pode buscar pelo menos um golzinho aí o Nenê e tá sempre dando assistências o Nenê. Dá para buscar esses 9,20 para valorizar.
A outra dica, Gabriel Teixeira. O moleque é liso e não custa tão caro. 8,37 cartoletas e só precisa de 3 pontos para valorizar. Tá se desenvolvendo bastante esse garoto. No ataque, Dom Fredon precisa de 2,80 apenas para valorizar e custa 8,66 cartoletas. Tá dentro do razoável o Fredão. E acreditem se quiser, Caio Paulista como dica. O Caio vem melhorando bastante nos últimos jogos aí do Fluminense, custa 8,97 cartoletas e só precisa de 1,70 para valorizar. Tá em promoção a valorização do Caio Paulista, então eu acredito que seja um bom nome para essa rodada. É uma opção aí um pouquinho mais arriscada, mas a gente tem que ousar de vez em quando, então Caio Paulista é uma dica. Meu amigo, o time do RB tá caro pra cacete, mas são bons nomes aí. Contra o Fluminense vão entrar mordidos pela eliminação na Copa do Brasil. Mas é para quem tem cartoletas, tem que ter bala na agulha para escalar esse time do RB. E agora vamos para o próximo jogo. Nesse jogo temos um claro favorito, é o Bahia. O Inter vive uma crise sem fim e acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival do Bahia, o Vitória. Eu separei alguns nomes dos dois times aí que eu acredito que são boas dicas, começando pelos nomes do Bahia. Vamos lá. Separei 2 meias do Bahia, o Rodriguinho, opção barata, 4,57 cartoletas e só precisa de 1,80 pontos para valorizar. Vale a pena apostar no Rodriguinho. E a outra aposta é o Tassiano, ex-jogador do Grêmio, que vai entrar cheio de vontade de bater na cara do Inter. É caro, custa 17,64 cartoletas, mas só precisa de 3,20 pontos para valorizar. É uma boa opção. E no ataque, Gilberto, custando 8,66 cartoletas e precisando de 5,70 para valorizar, acredito que seja uma boa nessa rodada. O Inter vai ter que atacar, vai ter que dar uma resposta aí para a sua torcida e pode sobrar espaço para o Gilberto. E também para o Rossi, é caro, 11,54 cartoletas, mas só precisa de 2,30 pontos para valorizar. É uma grande aposta aí o Rossi, que pode usar a velocidade e aproveitar espaços deixados pelo time do Inter. Eu aposto nesses dois atacantes aí do Bahia. Do lado do Inter tá difícil de apostar em alguém, mas mesmo assim separei aí 4 bons nomes que podem se destacar nesse jogo contra o Bahia. Põe na tela, editor. Começando aí com Saravia, custando 6,19 cartoletas, tá baratinho e só precisa fazer 2,10 pontos para valorizar. No meio-campo, Edenilson. É um dos poucos aí que está jogando um pouquinho melhor no time do Inter. Custa caro demais. 18,11 cartoletas, mas só precisa de 4,20 pontos para valorizar. E no ataque, Tyson, custando 10,9 cartoletas e precisando de 6,10 pontos para valorizar. E Yuri Alberto, custando apenas 2,9 cartoletas e precisando apenas de ridículos 0,7 ponto para valorizar. É uma boa opção para o banco de reservas também, o Yuri Alberto, baratinho, e pode ajudar o time do Inter a dar a volta por cima tão esperada aí pela torcida do Inter, que tá sofrendo. Resumindo, eu apostaria no time do Bahia nesse jogo. O Inter vai ter que ir para cima, vai ter que dar uma resposta para a torcida colorada. Pode deixar espaços o time do Inter e o Bahia pode se aproveitar desses espaços. Mas o Inter pode também fazer os seus gols, então
eu apostei em alguns nomes aí do Inter, mas eu acredito que a aposta mais segura seja no time do Bahia e vamos para o próximo jogo. A máquina Fortaleza contra o Sport. O Fortaleza vive um melhor momento. Eu separei alguns jogadores aí do Fortaleza como boas dicas e vamos ver agora juntos. Começando no gol, Felipe Alves é um bom goleiro, tá baratinho, 5,34 cartoletas e só precisa fazer 1,90 para valorizar. Uma grande opção nessa rodada. No meio-campo, não pode faltar Iago Pikachu. Tá voando, tá dando choque. O Pikachu custa um pouco caro, tá salgado, 10,96 cartoletas, mas só precisa de 3,80 pontos para valorizar. Aí tá legal. No ataque, Robson. Robigol tá voando, custa também um pouco caro, 12,88 cartoletas, mas só precisa de 3,70 pontos na rodada para valorizar. Então, até para valorização é uma boa opção o Robson. E o treinador que está invicto no comando do Fortaleza não podia ficar de fora das dicas. O Vojvoda custa 7,92 cartoletas e só precisa de 2,50 para valorizar. Eu acredito que vai conseguir valorizar nessa rodada. Não separei ninguém do Sport nessa rodada. Eu acredito que o Sport vá mal nesse jogo e o Fortaleza vai se sobressair nesse duelo nordestino. E agora vamos para o próximo jogo. A Chape, infelizmente, está muito fraca nesse campeonato. Gosto muito do time da Chape, mas não coloquei ninguém nessa rodada. Já do lado do Ceará, temos algumas dicas para dar. Então, editor, põe na tela. Começando no gol, o Richard é uma opção baratinha, 3,86 cartoletas e só precisa de 1,20 para valorizar. A Chape, jogando em casa, deve dar alguns chutes no gol, pelo menos, e o Richard, se fizer algumas defesas difíceis, vai imitar bonito. Na zaga, coloquei o Messias, mas aí foi com muito medo. O Messias vem falhando bastante, mas é bem barato e o jogo é teoricamente fácil. Custa apenas 0,71 cartoletas o Messias, tá praticamente dado. Precisa apenas de 1,60 pontos para valorizar. Na lateral, Bruno Pacheco custa 4,74 cartoletas e precisa apenas de 1,50 para valorizar. No meio, Vina, grandíssimo jogador. Custa caro, hein, Vina? Pelo amor de Deus, 15,99 cartoletas. Mas precisa apenas de 5,60 pontos para valorizar e deve alcançar esses 5,60. Coloquei também o Fernando Sobral, que custa 13,35 cartoletas e precisa de apenas 4,80 pontos para valorizar. É uma grande opção. E o Jorginho, para você que quer se garantir na valorização, ele só precisa fazer 1,80 para valorizar e custa 10,11 cartoletas. Não tá barato, mas é uma boa opção. No ataque, Saulo Mineiro e Viseu. O Saulo custa 9,55 cartoletas e precisa apenas de 2,30 pontos para valorizar. Se fizer um golzinho, já garante isso aí. E o Viseu custa 3,79 cartoletas, uma barganha. E só precisa fazer 1,30 para valorizar. Não percam essa oportunidade. O Viseu é uma boa oportunidade. E claro, fechamos com o Guto Ferreira, uma boa opção, 7,68 cartoletas e só precisa de 2 pontos para valorizar. Uma grande opção, o Guto Ferreira. E assim fechamos as nossas dicas para essa rodada. E vamos ver agora o nosso time montado. O Team Barrados ficou montado assim. Editor, põe na tela.
No gol, Felipe Alves. Nas laterais, Felipe Jonathan e Felipe Luiz. 3 Filipes para começar bem o time. Na zaga, Igor Rabelo e Léo Ortiz. No meio de campo, Rafael Veiga, Vina e Jean Pierre. No ataque, Pedro, Hulk e Marinho. E de treinador, fomos de Fernando Diniz. O capitão é o Marinho. No nosso banco de reservas, fomos com Richard, do Ceará, Bruno Pacheco, do Ceará, Messias, do Ceará, Patrick de Paula, do Palmeiras e Yuri Alberto, do Internacional. É isso, se você gostou das dicas, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, é de graça. É isso aí, valeu, tchau, tchau, fui!